Há famílias que vivem de aparências. Lá dentro, enquanto um brilha, o outro se apaga em silêncio. Essa é a história de uma garota que cresceu ouvindo que nunca seria boa o bastante. Porque o irmão era o orgulho da casa. O que ninguém imaginava é que o brilho dele escondia segredos sombrios. E o erro da família era o único que podia revelar a verdade. Se você gosta de histórias intensas, cheias de mistério e emoção, já deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque agora a história vai começar. Desde que consigo me lembrar, meu irmão sempre foi o centro de tudo. O sol em torno do qual toda a casa girava. As conversas, as risadas, os planos. Tudo parecia começar e terminar nele. Quando ele entrava num cômodo, o ar mudava. Meus pais se iluminavam, como se a presença dele fosse a confirmação de que tinham feito algo certo na vida. E eu apenas observava. Era como se minha existência servisse apenas para completar o cenário. Uma sombra que lembrava por contraste o quanto ele brilhava. Eu era uma criança silenciosa, do tipo que passa despercebida mesmo quando está ali. Aprendi cedo que, quanto menos eu falasse, menos eu errava. Meus pais tinham um jeito sutil de me lembrar disso. Um olhar impaciente, um suspiro, uma frase dita com a doçura do desprezo. Seu irmão não faz isso. Cada comparação era uma agulha invisível, furando aos poucos o que restava da minha autoestima. Ele era o orgulho, o exemplo, o menino inteligente e educado. E eu era o contrário disso. A distraída, a difícil, a que não se encaixava. Meu irmão sabia disso. E, de alguma forma, parecia gostar. Ele tinha um talento especial para brilhar nos momentos certos. Sabia o que dizer, quando sorrir, quando abaixar o olhar para parecer modesto. Era encantador, um pequeno ator que dominava o palco doméstico. E meus pais, cegos pela admiração, aplaudiam cada gesto, como se ele fosse um milagre em forma de filho. Mas quando ninguém via, ele mudava. Os olhos perdiam o brilho, a voz ficava fria. Lembro de uma vez, quando eu tinha uns 8 anos, que ele me fez chorar só por diversão. Rasgou o desenho que eu tinha feito, o primeiro que minha professora elogiou, e riu quando eu tentei reclamar. "Você nunca vai ser boa nisso", ele disse. E quando minha mãe entrou na sala e viu a folha rasgada, ele foi mais rápido. Ela ficou com raiva porque o meu ficou mais bonito. Ela acreditou. Claro que acreditou. Sempre acreditava. Eu tentei explicar, mas tudo o que ouvi foi um "pare de inventar, menina. Ele não faria isso." Foi nessa hora que eu aprendi algo importante. Às vezes, a verdade não basta quando quem mente é quem eles mais amam. Aos poucos, aprendi a guardar as palavras dentro de mim. Enquanto meu irmão colecionava medalhas e elogios, eu colecionava silêncios. Ficava nos cantos, observando. Cada vez que ele fazia algo cruel, eu anotava mentalmente. Pequenas mentiras, disfarces, manipulações. Ele sabia como virar o jogo a favor dele. E eu me tornava o bode expiatório ideal. E o mais curioso é que, mesmo percebendo tudo, eu ainda queria que meus pais me vissem. Que notassem meu esforço, que dissessem pelo menos uma vez que estavam orgulhosos. Mas o orgulho deles tinha nome, rosto e um sorriso perfeito. Às vezes me perguntava se o problema era comigo. Talvez eu realmente fosse difícil de amar. Essa ideia grudava em mim como uma sombra. Eu a carregava para todo lado. Na escola, nas festas de família, até nos momentos em que tentava ser feliz. Sempre havia um eco na cabeça. Seu irmão é melhor. Essa frase me acompanhou como uma sentença silenciosa, moldando quem eu era sem que eu percebesse. Com o tempo, comecei a notar outras coisas. Meu irmão tinha uma habilidade estranha de dizer o que as pessoas queriam ouvir. Ele mentia com facilidade, mas de um jeito que parecia natural. Uma professora o elogiava, ele sorria. Um parente o criticava, ele chorava. Sabia manipular emoções com uma precisão quase assustadora. E ninguém via, só eu. Só a menina que vivia nas bordas, observando tudo de longe. Um dia, ouvi meus pais conversando,
Estavam na cozinha e pensei que não me notariam ali no corredor. Ele vai ter um futuro brilhante, meu pai disse orgulhoso. Já ela... Bom, cada um tem seu jeito, respondeu minha mãe, tentando soar gentil. As palavras me atingiram como um soco. Cada um tem seu jeito. A frase que os adultos usam quando não sabem o que dizer sobre alguém que os decepcionou. Daquele dia em diante, algo em mim se fechou. Eu deixei de tentar agradar. Comecei a enxergar minha família como um palco, e eu, a personagem que não fazia parte do roteiro. Meu irmão, o protagonista. Meus pais, os diretores. E eu, apenas o erro de elenco que eles não tiveram coragem de apagar completamente. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém sabia, é que eu estava guardando tudo. Cada olhar, cada palavra, cada injustiça. Eu não sabia ainda o que faria com isso. Só sabia que um dia, o papel de sombra deixaria de ser meu. E quando esse dia chegasse, eles finalmente veriam quem eu era. Não a filha apagada, não o erro, mas a única que sempre enxergou a verdade. A adolescência chegou sem aviso, trazendo consigo aquele peso estranho de crescer num lugar onde você nunca se sentiu pertencente. As paredes da casa continuavam as mesmas, mas o ar parecia mais pesado. Meu irmão estava no auge. Bom aluno, carismático, cercado de amigos. Os professores o elogiavam, os vizinhos o admiravam, e meus pais? Meus pais viviam para repetir o quanto se orgulhavam dele. Você viu o boletim do seu irmão? Olha o prêmio que ele ganhou. Por que você não tenta ser mais como ele? Essas frases ecoavam em mim como martelos, moldando cada pedaço do que eu ainda tentava preservar. Eu também tinha sonhos, embora ninguém se importasse em perguntar quais eram. Gostava de desenhar, escrever, criar histórias, talvez porque fosse a única maneira de existir sem ser julgada. No papel, eu era ouvida. No papel, minha voz tinha peso. Mas fora dali, era como se eu falasse uma língua que ninguém queria entender. Lembro da primeira vez que mostrei um texto meu para minha mãe. Ela leu as primeiras linhas, deu um meio sorriso e disse: "É bonito, filha. Mas você devia ler mais, para aprender como se faz direito." Pegou o celular logo depois e começou a falar sobre a apresentação de ciências do meu irmão, que tinha sido um sucesso. Eu continuei parada ali, com o papel nas mãos, sentindo uma mistura de vergonha e raiva. Na escola, ele era o tipo de pessoa que todos queriam por perto. Eu, a que todos esqueciam o nome. Ele falava e riam. Eu falava, e o silêncio me devolvia o som vazio da indiferença. Não era bullying exatamente. Era pior. Era invisibilidade. E o invisível não tem com quem brigar. Meu irmão parecia nascer com algo que eu nunca tive. Aquele dom de fazer as pessoas acreditarem nele. Até quando errava, sabiam perdoar. Quando eu errava, era sempre uma decepção. Um dia, tentaram fazer uma exposição de trabalhos artísticos na escola. Eu passei noites acordada desenhando, tentando colocar tudo o que sentia em cada traço. Era minha forma de provar, talvez para mim mesma, que eu também tinha valor. Quando vi meu nome na lista de selecionados, senti um lampejo de orgulho. Mas, no dia da exposição, meus pais não apareceram. Tinham ido à cerimônia de homenagem ao melhor aluno do ano. Meu irmão, claro. Lembro de ficar ali, parada na frente do meu desenho, fingindo que esperava alguém. As outras famílias tiravam fotos, riam, abraçavam os filhos. Eu fingia não me importar, mas aquilo doía de um jeito que palavras não alcançam. Quando voltei para casa, eles estavam eufóricos. Meu pai segurava o certificado do meu irmão como se fosse um troféu. "Olha isso, filha! Seu irmão foi destaque mais uma vez. Você devia se inspirar nele." Sorri. Ou pelo menos tentei. Entrei no quarto e fechei a porta devagar, com cuidado para não fazer barulho. Eu já sabia que fazer barulho nunca terminava bem. Naquela noite, comecei a escrever. Peguei um caderno velho, rasguei as páginas usadas e comecei ali, na primeira folha em branco,
O que seria o meu refúgio? Não era um diário comum. Eu não escrevia o que acontecia, mas o que sentia, o que não podia dizer em voz alta. A primeira frase foi curta, quase uma confissão. Eles não me veem. E, depois disso, as palavras começaram a fluir. Falava do que via, do que percebia, do que guardava em silêncio. Escrevia sobre meu irmão e suas mentiras, sobre o teatro diário que ele fazia, sobre os papéis que cada um de nós representava naquela família. A escrita virou um tipo de sobrevivência. Eu não sabia naquela época, mas aquele caderno seria o único lugar onde eu poderia existir sem medo. Meu irmão parecia sentir quando eu começava a me afastar. Ele fazia questão de me lembrar do meu lugar. Às vezes, entrava no meu quarto sem bater, folheava meus desenhos e soltava comentários venenosos. "Você ainda perde tempo com isso?" dizia com um sorriso debochado. Eu me encolhia, fingindo que não ligava, mas dentro de mim crescia algo diferente. Algo que não era mais apenas tristeza. Era um tipo de raiva silenciosa, firme, que não pedia permissão. Era o início de algo que eu ainda não compreendia, mas que me mantinha viva. A premiação na escola, alguns meses depois, foi o ponto de virada. Meu irmão foi chamado ao palco, sob aplausos. Os professores falaram sobre sua dedicação, sua inteligência, seu futuro promissor. Na plateia, meus pais o filmavam, emocionados, como se estivessem diante de um herói. Eu estava ali também, sentada algumas fileiras atrás, tentando não chorar. Não por inveja, mas pela constatação de que eu poderia desaparecer naquele exato momento e ninguém notaria. Quando a cerimônia terminou, meu irmão veio até mim com o troféu na mão. "Não fica triste", ele disse num tom condescendente. "Nem todo mundo nasceu para brilhar." Sorriu e seguiu para os braços dos meus pais, que o esperavam com abraços e risadas. Eu saí sem que percebessem. Caminhei até o campo atrás da escola e fiquei lá, olhando o céu escurecer. Pela primeira vez, senti uma vontade profunda de desaparecer de verdade. Mas logo depois, uma ideia diferente tomou conta de mim, a de que talvez desaparecer não fosse a resposta. Talvez eu só precisasse ser ouvida. E se ninguém quisesse escutar, eu encontraria outra forma. Voltei para casa e escrevi no meu diário. Um dia eles vão se lembrar de mim, e não vai ser por pena. Com o tempo, as diferenças entre nós deixaram de ser apenas sobre quem recebia mais elogios. Havia algo mais profundo, algo que eu não sabia explicar, mas que crescia dentro de casa como uma rachadura invisível. Meu irmão continuava sendo o orgulho da família, o modelo de comportamento, o filho que todos queriam ter. Mas quanto mais perfeito ele parecia aos olhos dos outros, mais eu percebia as falhas por trás da máscara. Tudo começou numa tarde qualquer. Eu voltava da escola, cansada, e ouvi vozes na cozinha. Meu irmão falava com alguém no telefone, sussurrando, rindo de um jeito que me fez parar na porta. "Relaxa, ninguém vai descobrir. Meus pais acreditam em tudo que eu digo." A voz dele soava diferente, fria, calculada. Quando entrei, ele desligou rápido, fingindo naturalidade. "Era da escola", disse. Mas o olhar não mentia. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava quando enganava alguém. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Dinheiro sumindo da carteira do meu pai. Uma professora ligando em casa para perguntar sobre trabalhos não entregues, mesmo depois de ele jurar que havia feito tudo. E uma noite, ouvi minha mãe falando com orgulho. "Ele está ajudando um amigo que passa por dificuldades, até emprestou parte da mesada." Senti o estômago revirar. O dinheiro que faltava não tinha destino nobre. Eu sabia. Ele sempre soube manipular as histórias a favor dele. Certa vez, vi um bilhete caído no quarto dele. Era uma troca de mensagens impressas. Ele e uma colega de escola. Nas frases, promessas, mentiras e um tom de desprezo. Ele a fazia acreditar que gostava dela, mas tratava tudo como uma aposta. "Ela vai acreditar em tudo. É fácil demais." Fiquei olhando para aquelas palavras, tentando entender se aquilo vinha mesmo do meu irmão.
O mesmo que todos viam como um exemplo de caráter. A raiva subiu devagar, junto com algo parecido com medo. Aquele era o primeiro vislumbre do que ele realmente era. E eu estava sozinha com essa descoberta. Passei dias remoendo se deveria contar a alguém. Queria falar, gritar, abrir os olhos dos meus pais. Mas a lembrança do passado me paralisava. Eu sabia o que aconteceria. Eles olhariam para mim com impaciência e diriam que eu estava com ciúmes. Sempre era assim. O problema não era a falta de provas. Era a falta de credibilidade. E foi ali que eu percebi o peso real do silêncio. Escrevi tudo no meu diário. Cada detalhe. Cada mentira. Cada gesto dissimulado. Era como se o papel fosse o único lugar onde a verdade pudesse existir sem ser distorcida. Mas dessa vez, escrever não bastava. Algo dentro de mim começou a mudar. Eu parei de tentar provar quem ele era. Comecei apenas a observar, como quem estuda um predador antes de agir. O tempo passou e o segredo ficou maior. Ele não parou. O que começou como pequenas mentiras virou algo mais perigoso. Descobri que ele estava falsificando assinaturas para conseguir vantagens na escola e usando o nome do meu pai em formulários. Eu o vi fazer. Tentei alertar, de forma indireta, perguntando se meus pais tinham assinado algo recentemente. Eles riram, dizendo que ele era responsável demais para isso. A sensação de impotência foi esmagadora. Era como gritar dentro de um quarto à prova de som. Uma noite, ele entrou no meu quarto sem bater. Disse que sabia que eu andava curiosa demais. A voz dele tinha um tom ameaçador, suave, mas cheio de intenção. É melhor não se meter nas minhas coisas, ele disse sorrindo. Você não quer que ninguém pense que está inventando histórias de novo, quer? As palavras foram afiadas como lâminas. Naquele instante, entendi que ele sabia do meu medo. Sabia que meu silêncio era a arma dele, mas também o meu escudo. Nos dias seguintes, a tensão entre nós cresceu. Eu o observava com um misto de desprezo e fascínio. Ele parecia intocável, cercado por uma muralha de elogios. Mas, pela primeira vez, senti que tinha algo que ele não tinha. Consciência. Eu via as rachaduras. Ele não via que estava começando a se expor. Numa manhã, ouvi meu pai reclamando sobre uma ligação da escola. Havia uma inconsistência em um documento, algo que precisava ser verificado. Meu irmão desceu as escadas com um ar inocente, rindo, dizendo que devia ser um engano. E como sempre, eles acreditaram. Mas por um instante, vi o nervosismo passar pelos olhos dele. Foi rápido, mas estava lá. E eu soube. O equilíbrio estava começando a se romper. Naquela noite, escrevi de novo no diário. A verdade não precisa ser dita para existir. Ela espera. E um dia, quando ninguém estiver preparado, ela fala por conta própria. Foi ali que percebi o poder do silêncio. Não o silêncio de quem se cala por medo, mas o de quem observa, entende e espera. Meu irmão ainda achava que controlava tudo. Mas pela primeira vez, eu sabia algo que ele não sabia. O tempo tem um jeito cruel de revelar o que a mentira tenta esconder. E eu estava disposta a esperar o quanto fosse preciso. Depois daquele dia, alguma coisa entre nós mudou. Não foi dito em voz alta, mas estava ali, no jeito como ele me olhava, nas pausas longas durante o jantar, no silêncio carregado que tomava conta da casa quando ficávamos sozinhos. Ele sabia que eu sabia. E pior do que isso, sabia que eu estava esperando. Meu irmão sempre gostou de ter o controle. Controlava as conversas, as impressões, os olhares. Era o tipo de pessoa que dizia o que os outros queriam ouvir e fazia o que ninguém ousaria imaginar. Mas agora, pela primeira vez, ele não conseguia prever meus passos. E isso o deixava inquieto. Comecei a notar pequenas coisas. Meu caderno de anotações não estava mais onde eu deixava. Uma gaveta aberta. Um papel fora do lugar. Uma sensação constante de que alguém revirava minhas coisas quando eu não estava em casa. Uma noite, entrei no quarto
e encontrei o diário virado ao contrário sobre a mesa. O ar frio que subiu pela minha pele foi quase físico. Ele tinha estado ali. Não havia dúvidas. No jantar, ele me observava. Disfarçadamente, mas observava. Fingindo desinteresse enquanto meus pais falavam sobre seus planos para o futuro dele. A faculdade, o intercâmbio, o potencial brilhante. Eu, do outro lado da mesa, era apenas a figurante habitual. Mas, dentro da minha cabeça, algo começava a ferver. Eu via além das palavras, via as expressões, as pequenas mentiras que sustentavam o teatro. Cada elogio que ele recebia soava vazio, oco. E foi então que percebi. O que antes era dor, agora era poder. Eu não precisava gritar a verdade, bastava saber. Bastava olhar para ele e lembrar do que eu havia visto, do que ele tentava esconder. E ele sentia isso. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, um breve lampejo de irritação passava por seus olhos, como se a minha simples existência ameaçasse a imagem que ele criou. Um dia, cheguei da escola e encontrei minha mãe nervosa vasculhando a cozinha. "Você viu o dinheiro que estava aqui?" perguntou. Eu tinha deixado para o mercado. Antes que eu pudesse responder, ele desceu as escadas com aquele ar tranquilo, de quem sempre tem uma resposta pronta. "Ah, eu peguei, mãe. Esqueci de avisar, desculpa." Ela suspirou, sorriu, e tudo terminou ali. Mas naquele momento percebi. Ele não precisava mais se esforçar para mentir. Eles acreditavam nele antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Nos dias seguintes, o clima ficou estranho. Ele começou a me provocar com sutilezas. Mensagens deixadas na minha escrivaninha. Frases soltas, como "Cuidado com o que você escreve" ou "Alguns segredos pesam mais do que parecem." Nenhum confronto direto, apenas joguinhos mentais, o tipo de crueldade que só quem conhece nossas fraquezas é capaz de aplicar. Eu tentei ignorar, fingir que nada estava acontecendo. Mas, dentro de mim, algo oscilava entre medo e curiosidade. Até onde ele iria? A resposta veio numa noite de sábado. Meus pais tinham saído, e eu estava no quarto, lendo. A luz apagou de repente. Um estalo seco ecoou pela casa. Desci até a sala e o encontrei lá, parado, me olhando com um sorriso quase imperceptível. "Assustou?" perguntou. "Não. Tem certeza?" Havia algo no tom da voz dele, um prazer sutil em testar meus limites. "Você anda muito quieta ultimamente", disse se aproximando. "Mas sabe o que é engraçado? Quanto mais quieta você fica, mais eu ouço você gritar." Depois disso, subiu as escadas, como se nada tivesse acontecido. Voltei para o quarto e travei a porta. Meus dedos tremiam. Eu sabia que não podia enfrentá-lo, não do jeito que ele jogava, mas também não podia recuar. Naquela noite, escrevi no diário. "Ele acha que me assusta, mas o medo não me paralisa mais. Ele me prepara." As semanas seguintes foram um jogo silencioso. Ele deixava sinais de que me vigiava, e eu fingia não perceber. Era um tipo de guerra que só nós dois entendíamos. E no fundo, eu sabia que ele queria que eu perdesse o controle, que dissesse algo, que me denunciasse com o próprio desespero. Mas eu não dei esse prazer a ele. Enquanto isso, comecei a reparar em algo curioso. O brilho que meus pais viam nele começava a perder força. Ele estava mais impaciente, mais distraído. Pequenos erros escapavam. Uma nota abaixo do esperado, uma reclamação de um professor. Detalhes, sim, mas suficientes para que eu percebesse que a perfeição estava rachando. E eu estava ali, observando em silêncio, guardando cada fragmento dessa decadência que ninguém mais notava. Um dia, meu pai comentou no jantar: "Você anda meio cansado, filho. Está tudo bem?" "Claro, pai. Só muito estudo." O sorriso veio automático, mas a voz falhou por um instante. Eu percebi. E percebi também que o medo havia trocado de lado. Ele não estava mais tentando apenas me calar. Agora, tentava me convencer de que ainda tinha o controle.
E talvez nem ele acreditasse nisso. O silêncio, que antes me pesava, agora era minha arma. Eu podia esperar. Podia ver o império dele ruir aos poucos, sem mover um dedo. E quanto mais ele tentava esconder as rachaduras, mais evidente se tornava que o filho perfeito começava a desmoronar. Eu não precisava fazer nada, apenas observar e anotar, como sempre fiz. Tudo começou com algo pequeno. Um erro que, em qualquer outra casa, passaria despercebido. Mas na nossa, cada detalhe era um símbolo de sucesso, de falha, de quem merecia orgulho e quem merecia vergonha. Naquela manhã, minha mãe encontrou um vaso quebrado no corredor, antigo, caro, herança da família dela. Eu ouvi o som dos cacos ainda no quarto, seguido do silêncio gelado que sempre precedia uma acusação. Desci as escadas devagar, já sabendo o que estava por vir. Ela me olhou com raiva contida. Foi você? Antes que eu pudesse responder, ele apareceu atrás dela, calmo, sereno. Eu vi quando ela passou correndo, mãe. O gato se assustou e derrubou. O choque não foi pelo que ele disse, mas pelo modo como disse. Natural. Convincente. Como se realmente tivesse visto algo que nunca aconteceu. Eu não tive chance de me defender. Bastou um olhar dela, aquele olhar misto de decepção e resignação, para eu entender que nada do que eu dissesse importaria. Naquela noite, ele bateu de leve na porta do meu quarto e, sem esperar resposta, entrou. Você devia ser mais cuidadosa, disse, se encostando na parede. Mamãe ficou bem triste. Fiquei em silêncio. Ele sorriu, satisfeito com o próprio teatro. Mas sabe o que é curioso? Eu nem precisei mentir muito. Você já tem cara de culpada. A porta se fechou devagar, e o som do trinco pareceu ecoar por minutos. Depois disso, algo dentro de mim se partiu. Mas não do mesmo jeito de antes. Não era tristeza. Era clareza. Eu entendi que o jogo nunca seria justo, que tentar provar inocência para quem já escolheu um culpado é um desperdício. Então, decidi observar ainda mais. Só que dessa vez não seria apenas para entender. Seria para guardar. Comecei a anotar tudo: horários, falas, expressões, pequenos deslizes que ele cometia quando achava que ninguém o via. Anotei o dia em que o vi voltando tarde da noite com o carro amassado. O dia em que ouvi ele trancando a porta do escritório do meu pai. O dia em que uma mensagem anônima apareceu no celular da minha mãe, e ele foi o primeiro a consolar ela. A máscara dele estava se desgastando, e eu era a única que via isso. Mas ele também percebia que algo estava mudando em mim. Uma manhã, enquanto eu tomava café, ele se aproximou por trás e sussurrou. Você anda anotando demais, irmãzinha. Isso é perigoso. Fingi não entender. Ele riu baixo. Você acha que alguém vai acreditar em você se tentar dizer alguma coisa? Eles nunca acreditaram, lembra? Pegou uma maçã da fruteira e saiu, deixando o rastro do seu perfume e o som da vitória que ele ainda acreditava possuir. Aconteceu poucos dias depois. Meu pai recebeu uma ligação da escola. Algo sobre cola em uma prova importante. Quando voltei da aula, o clima estava pesado. Os dois estavam me esperando na sala. Quer nos explicar? Perguntou meu pai com a folha na mão. Eu não entendia. Disseram que encontraram respostas no seu caderno, completou ele. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu sabia que não tinha feito nada. Mas também sabia que aquilo tinha sido planejado. Ele estava sentado no sofá, olhando para mim com a expressão neutra, quase entediada. Eu tentei avisar ela que não era boa ideia, disse. Mas ela ficou nervosa. Devia estar com medo de tirar nota baixa. Silêncio, longo, cortante. E então, meu pai suspirou. Estamos muito decepcionados. Dessa vez, eu não chorei. Fui para o quarto, fechei a porta e deixei o corpo tremer em silêncio. Não por medo, mas por raiva contida. Eu podia sentir o coração batendo no pescoço, pulsando junto com uma frase que não parava de se repetir na minha cabeça. Chega. Pela primeira vez,
Escrevi no diário não para desabafar, mas para planejar. Eu sabia que ele tinha colocado as respostas no meu caderno, o mesmo que ele mexia quando achava que eu não percebia. Eu sabia o que ele queria: me destruir antes que eu tivesse qualquer chance de revelar o que sabia sobre ele. Mas ele subestimou o que o silêncio pode fazer com alguém. Silêncio não é fraqueza, é tempo. Tempo para observar, para pensar, para preparar o próximo movimento. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando o teto escuro. Eu não era mais a menina que se encolhia nos cantos tentando entender o motivo de ser esquecida. Agora eu sabia. Eles não queriam me ver porque, se olhassem com atenção, veriam quem realmente estava do outro lado da máscara perfeita. E quando chegasse o momento certo, eu não precisaria gritar. A verdade não precisa de voz alta. Ela só precisa de um instante. E eu estava pronta para esperá-lo. A partir daquele dia, algo em mim mudou de forma definitiva. A dor que antes me paralisava agora servia como combustível. Eu ainda era a filha esquecida, a voz abafada da casa, mas por dentro, eu estava desperta. O silêncio, que antes era uma prisão, agora era minha arma. E eu comecei a usá-la com precisão. Comecei observando o que sempre esteve ali. Os padrões, as repetições, os lapsos. Ele era metódico, previsível até, quando achava que ninguém o observava. Todo manipulador é. O erro deles é acreditar que são os únicos que sabem ler pessoas. Percebi, por exemplo, que ele tinha horários fixos. Às quartas-feiras, ficava no escritório do meu pai até mais tarde, ajudando com planilhas. Às sextas, saía para revisar projetos com um professor. Sempre voltava com o mesmo perfume, o mesmo sorriso, mas com os olhos diferentes, mais tensos, mais alertas. Foi numa dessas quartas que comecei meu próprio jogo. Esperei ele subir para o banho e entrei no escritório. As gavetas estavam trancadas, mas a curiosidade me fez procurar melhor. A chave estava na prateleira de livros, escondida entre 2 volumes grossos de economia. O lugar perfeito para um segredo, mas não para quem vive entre observadores. Lá dentro, encontrei o que esperava: documentos, e-mails impressos, anotações feitas à mão. Reconheci a letra dele. Reconheci o padrão das mentiras. Havia ali comprovantes de transferências em nome de outra pessoa, mensagens trocadas com um professor, e em uma delas, uma ameaça velada. Você sabe o que acontece com quem tenta me expor. A sensação foi mista. Um frio na espinha, seguido por uma calma quase agradável. A prova estava ali. Mas não seria tão simples quanto entregar e esperar que acreditassem. Não com a história que eles tinham de mim. Eu precisava de estratégia. Nos dias seguintes, continuei fingindo normalidade. Acordava cedo, ia para a escola, jantava com a família, sorria quando era preciso. Mas dentro da minha cabeça, tudo era cálculo. Comecei a registrar tudo digitalmente. Escaneei os papéis, salvei em um pendrive escondido no forro da minha mochila. Também escrevi um resumo em código, disfarçado de poema, no meu diário. Se alguém lesse, veria apenas palavras tristes de uma adolescente confusa. Mas eu sabia o que cada frase significava. Ele, claro, sentia algo. Talvez não soubesse o quê, mas sentia. Um dia, durante o jantar, me olhou com aquele ar de quem fareja perigo. Você anda diferente, disse. Cansada, respondi. É, mas tem algo nos seus olhos, quase como se você estivesse escondendo alguma coisa. Sorri. Você também. O silêncio que se seguiu foi denso. Meus pais riram de algo que nem escutaram, mas ele não desviou o olhar. Foi quando percebi que o medo havia mudado de endereço. Ele começou a agir estranho. Chegava tarde, trancava o quarto, evitava contato visual. De vez em quando, eu o via no corredor, parado, como se esperasse algo, talvez um deslize meu. Mas eu aprendi com ele. O poder está em não reagir. Certa noite, ouvi passos no meu quarto. Fingi dormir. A sombra dele se moveu até a escrivaninha, folheou o diário e parou. Esperei o som do suspiro.
aquele que ele dava sempre que encontrava o que procurava. Mas dessa vez, ficou quieto. Talvez tenha entendido que eu não era mais a mesma. Talvez tenha sentido que o jogo estava virando. Quando ele saiu, levantei e fechei o diário. Escrevi mais uma linha. A caça ainda não sabe que é caça. Nos dias seguintes, deixei pequenas armadilhas. Coisas simples, sutis. Um papel com uma frase solta, uma conversa sussurrada perto da porta do meu quarto, como se eu estivesse contando algo a alguém. Ele começou a ficar paranoico. Perguntava onde eu estava, com quem falava, o que fazia tanto tempo no computador. Você anda se achando muito esperta, né? Disse uma tarde, encostando no batente da porta. Não tanto quanto você. Eu só quero o melhor para você. Não parece. Ele se aproximou, olhos duros. Você acha que pode me derrubar? Eles nunca vão acreditar em você. Não preciso que acreditem. A resposta saiu fria, firme. Pela primeira vez, vi algo que nunca tinha visto nele. Incerteza. Naquela noite, ele me observou o jantar inteiro. Falava com meus pais, mas os olhos voltavam para mim de tempos em tempos, como se tentasse adivinhar o que eu sabia. E a cada vez que ele me olhava, eu sorria. Só um pouco, só o suficiente para deixá-lo desconfortável. Foi assim que percebi. Eu não precisava destruir a imagem dele. Bastava deixá-lo fazer isso sozinho. A perfeição não suporta ser observada de perto. E eu estava olhando, sem piscar. Enquanto ele se desgastava tentando me controlar, eu guardava mais provas, mais detalhes, mais sinais da verdade. Aos poucos, ele se tornava exatamente o que sempre negou ser: humano, falho, perigoso, e no fundo, talvez ele soubesse que a queda estava próxima. Só não sabia que seria pelas minhas mãos, caladas, invisíveis, pacientes. Os dias seguintes foram diferentes. O equilíbrio da casa, aquele silêncio perfeito que ele sempre soube manter, começou a se desfazer, sutilmente, como uma pintura antiga descascando pelas bordas. Ninguém falava disso, mas todos sentiam. Meu irmão estava mudado. As olheiras começaram a aparecer. As respostas ficaram mais curtas. E o brilho no olhar, aquele brilho arrogante de quem sempre tinha tudo sob controle, começava a desaparecer. No início, meus pais achavam que era apenas cansaço. Ele está estudando demais, dizia minha mãe preocupada. É pressão. O menino é dedicado demais, completava meu pai, quase orgulhoso. Eu observava de longe. Não dizia nada. Sabia que a verdade não precisava ser dita. Ela só precisava ser vista. E ela começava a ser. Uma tarde, a escola ligou. Havia uma reclamação sobre um comportamento inadequado durante uma atividade em grupo. Meu pai foi chamado. Quando voltaram, o clima era outro. Meu irmão subiu direto para o quarto, e meu pai, silencioso, sentou-se na sala sem dizer nada. Perguntei se estava tudo bem. Foi um mal-entendido, respondeu, mas a voz dele não tinha firmeza. Pela primeira vez, percebi dúvida na expressão do meu pai. Um pequeno detalhe, quase imperceptível, mas suficiente. As mentiras funcionam enquanto são perfeitas. Quando começam a precisar de explicações, perdem força. Nos dias seguintes, outros pequenos incidentes começaram a acontecer. Mensagens estranhas no celular da minha mãe, telefonemas em horários incomuns, comentários de vizinhos. Ele tentava contornar tudo, como sempre fez, mas agora o tom de voz traía algo, um desespero contido. Certa noite, escutei uma discussão atrás da porta do escritório. Você está escondendo alguma coisa de mim? Perguntou meu pai. Claro que não, pai. Você me conhece. Mas o som das palavras dele não tinha mais a mesma autoridade. Era o tom de quem tenta convencer, não o de quem domina. Eu estava no corredor, imóvel, sentindo uma estranha mistura de satisfação e medo. Satisfação, porque, enfim, a verdade começava a se revelar sozinha. Medo, porque eu sabia que quando ele percebesse que estava perdendo o controle, voltaria os olhos para mim. E foi o que aconteceu.
Na manhã seguinte, ele me esperava na cozinha. Você está feliz agora, não é? Disse com um sorriso contido. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Você sempre sabe mais do que devia. Aproximou-se. O tom de voz estava baixo, mas havia veneno em cada palavra. Você acha que pode me destruir, mas quando eu cair, eu te levo junto. Ele saiu antes que eu pudesse responder. Mas eu não precisava. Aquela frase era tudo o que eu esperava ouvir. Era a confissão de que ele sabia, de que sentia o chão ruir. Durante o jantar, fingiu normalidade. Falava sobre planos, sobre vestibular, sobre o futuro brilhante. Mas, a cada frase, meu pai o observava com mais atenção e minha mãe desviava o olhar. Eles não sabiam o que estava errado, mas sentiam. E o medo silencioso da dúvida começava a se instalar. Eu continuava com o mesmo papel, invisível. Mas, dessa vez, era eu quem observava o espetáculo. E quanto mais ele tentava manter as aparências, mais evidente se tornava a farsa. Um dia, minha mãe entrou no meu quarto com os olhos vermelhos. Vocês dois precisam parar com isso, disse. Com o quê? Esse clima. Essa guerra fria. Eu não aguento mais. Fiquei em silêncio. Ela respirou fundo, como se quisesse dizer mais, mas desistiu. Seu irmão anda estranho, tão diferente. Às vezes nem parece ele. Eu quis dizer, talvez agora vocês estejam vendo o que sempre esteve aí. Mas não disse. Apenas sorri, com um carinho contido. Ela saiu, e eu fiquei olhando o vazio. Eu sabia o que estava por vir. Toda mentira tem um ponto de ruptura. Um instante em que não dá mais para sustentar o peso das versões inventadas. E ele estava se aproximando desse ponto, rápido demais. A primeira explosão aconteceu uma semana depois. Um professor ligou para minha casa dizendo que uma denúncia anônima havia sido feita contra meu irmão. Algo sobre manipulação de notas. Ele negou, claro, e os pais acreditaram. Mas o tom do professor era claro. Havia provas. Meu pai ficou furioso, mas não com o professor, com ele. Você está me escondendo alguma coisa, gritou. É isso? Meu irmão respondeu com silêncio. E pela primeira vez, o silêncio dele não parecia controle. Parecia medo. Eu estava na escada, ouvindo tudo, o coração calmo. O império perfeito desmoronava, e eu não precisei tocar em nada. Nos dias seguintes, ele tentou recuperar a confiança da família. Fez café da manhã, ajudou nas tarefas, fingiu humildade. Mas o olhar dos meus pais já não era o mesmo. O encanto se quebrou. E quando o encanto se quebra, o amor muda de forma. Ele começou a evitar a casa. Saía por horas, voltava sem explicar. Certa noite, entrou no quarto e ficou parado diante de mim. Você conseguiu o que queria, disse. Não, ainda não, respondi. O ódio que vi nos olhos dele foi puro, cru. Por um instante pensei que ele fosse fazer algo. Mas ele apenas virou as costas e saiu, batendo a porta com força. A partir dali, eu sabia. O que viria depois seria perigoso. Ele não era mais o irmão perfeito. Era um animal acuado. E ninguém é mais perigoso do que alguém que sente o controle escapando das mãos. Mas eu também sabia que não havia mais volta. A verdade já estava viva demais para ser apagada. E dessa vez, ele não seria o único a contar a história. Ele não suportava perder o controle. Era como se o mundo inteiro tivesse sido construído para ele. E, de repente, começasse a desmoronar bem diante dos seus olhos. Eu via isso em cada gesto, cada olhar, cada respiração tensa. O irmão perfeito já não existia. No lugar dele, havia alguém quebrado, perigoso, disposto a qualquer coisa para recuperar o trono. Nos dias seguintes, o clima em casa virou uma mistura de silêncio e tensão. Meus pais andavam irritados, confusos, como se pressentissem que algo ruim estava prestes a acontecer, mas sem entender o quê. Ele, por outro lado, passou a agir de forma teatral. Fazia questão de parecer calmo,
atencioso, carinhoso. Ajudava minha mãe, elogiava meu pai, fazia piadas à mesa. Mas o olhar dele me procurava a cada instante. Frio, cortante, ameaçador. Eu sabia o que estava por vir. Ele não ia desistir sem tentar me destruir de vez. E o golpe veio de forma covarde, calculada, como sempre. Uma noite, minha mãe entrou no meu quarto com o rosto fechado, segurando o meu diário. "Isso é verdade?" perguntou com a voz trêmula. Senti o sangue gelar. O diário estava aberto em uma das páginas. Não as codificadas, mas as cruas, aquelas em que eu escrevia quando a dor transbordava. Palavras sobre ódio, sobre vingança, sobre fazer ele pagar. "Você leu isso?" "Seu irmão me mostrou", respondeu ela. "Ele disse que estava preocupado com você, que você anda obcecada, que vem o seguindo, que o persegue, que o ameaça." Fiquei em silêncio por alguns segundos. Era quase admirável. Ele havia me virado do avesso e mostrado a eles a versão perfeita do que sempre quis. A louca, a ciumenta, a instável. Ele mentiu, mãe. Então por que escreveu isso? Porque era o único lugar onde eu podia existir. Mas ela não quis ouvir. Saiu do quarto chorando, e eu soube naquele instante que o plano dele estava funcionando. No jantar, ninguém olhou para mim. Ele falava com calma, cheio de falsa empatia, como se tentasse me proteger de mim mesma. "Ela precisa de ajuda", dizia. "Eu amo minha irmã, mas ela está confusa." Meu pai concordava com a cabeça, hesitante, entre a dúvida e a culpa. E eu, sentada à mesa, observava a cena como quem assiste a um filme que já sabe o final. O mesmo roteiro de sempre. Ele o herói, eu o erro. Mas o que ele não sabia é que dessa vez eu estava preparada. Deixei que continuasse. Que falasse, que mentisse, que plantasse as sementes do seu próprio veneno. Quanto mais ele tentava me pintar como um monstro, mais mostrava a própria obsessão em me controlar. 2 dias depois, encontrei minha mãe no corredor, chorando. "Eu só quero paz nessa casa", disse ela. "Vai ter", respondi, "mas talvez não da forma que você espera." Naquela noite, ele entrou no meu quarto novamente. Fechou a porta e ficou me olhando em silêncio. "Você devia ter parado quando eu avisei", disse baixo. "Você devia ter sido o irmão que fingiu ser. Eles acreditam em mim, sabe disso? Você é só a garota que perdeu o controle." "Então por que está com medo?" A pergunta o atingiu como um soco. Ele disfarçou, mas os olhos denunciaram. "Eu não tenho medo de você." "Então por que ainda tenta me convencer disso?" Ele riu. Mas não era um riso verdadeiro. Era um som curto, nervoso, quase um reflexo. "Você é patética. Tudo isso por inveja." "Não. Por justiça." Ele se aproximou, rápido demais. Por um instante, achei que fosse me machucar, mas se conteve. "Cuidado", sussurrou. "Você não sabe o que está fazendo." "Eu sei exatamente." Na manhã seguinte, meu pai me chamou para conversar. "Seu irmão me disse que você está inventando histórias sobre ele", começou. "E você acredita?" Eu não sei o que acreditar. Peguei o pendrive no bolso e o coloquei sobre a mesa. "Então veja por si mesmo." Ele hesitou. "São provas. Tudo o que ele escondeu durante anos. Transferências, mensagens, mentiras. Eu não quero que acredite em mim. Quero que veja com os próprios olhos." Ele pegou o pendrive, desconfiado. Naquela noite, ouvi o barulho do escritório. O som das teclas. Um silêncio longo. Depois, passos pesados subindo as escadas. Meu pai não disse nada no jantar, mas o olhar dele, quando se cruzou com o do meu irmão, dizia tudo. Pela primeira vez, vi meu irmão gaguejar. Tentou mudar de assunto, tentou sorrir, tentou se defender, mas não havia mais espaço para o disfarce. A mentira estava nua. Depois do jantar, ele veio até meu quarto. "Você arruinou tudo." "Não, eu só mostrei quem você é. Eles não vão te perdoar por isso." "Eu não fiz para ser perdoada." Ele respirou fundo, trêmulo. "Você acha que venceu, mas não acabou.
Eu ainda posso acabar com você. Olhei nos olhos dele e respondi com calma. Você já acabou, só não percebeu ainda. Ele saiu batendo a porta. E naquele som seco, eu soube que o fim estava perto. O verdadeiro fim. Aquele que nenhum dos dois poderia controlar. O dia seguinte começou com um silêncio estranho, pesado, quase palpável. Cada passo que eu dava ecoava na casa como um lembrete do que havia sido revelado na noite anterior. Meu irmão não falava, e meus pais evitavam olhar para qualquer um de nós com a mesma naturalidade de antes. Algo havia mudado para sempre. Meu pai ficou sentado na sala, folheando documentos, conferindo cada transferência, cada mensagem, cada prova que eu havia reunido. Minha mãe permaneceu perto dele, mãos trêmulas, respirando fundo, tentando assimilar a extensão das mentiras que seu filho mais velho havia escondido durante anos. E eu estava ali, observando. Meu irmão, por sua vez, andava pela casa em silêncio, murmurando palavras que ninguém conseguia entender. Tentava ensaiar desculpas, tentar reconstruir sua imagem, mas era tarde demais. Cada mentira, cada manipulação, cada gesto calculado que antes o mantinha no pedestal agora se voltava contra ele. O orgulho que ele sempre carregara transformou-se em vergonha, e a perfeição que todos viam desmoronava aos poucos, expondo a fragilidade de quem sempre se julgou invencível. A primeira discussão aconteceu na sala. Meu pai levantou-se abruptamente, jogando os papéis sobre a mesa. Como pôde fazer tudo isso sem que soubéssemos? Gritou. Meu irmão tentou responder, gaguejando, procurando qualquer explicação que soasse convincente. Eu só quis proteger. Eu não queria que vocês... Começou, mas parou. As palavras ficaram presas na garganta. Meu pai o olhou com olhos duros, quase sem piscar. Proteger? Você chamou isso de proteger? Minha mãe começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. E eu, por um instante, senti algo que nunca havia sentido antes: poder. Mas não aquele que corrói. Era poder calmo, firme, de quem finalmente podia ser ouvido. Ele tentou me encarar, talvez esperando raiva, talvez esperando que eu implorasse. Mas meu rosto estava sereno. Eu não fiz isso por vingança, disse, a voz firme. Eu fiz porque a verdade precisava existir, e você precisava ser visto pelo que realmente é. A reação dele foi lenta, confusa. Sentou-se na poltrona mais próxima, cabisbaixo. Não era ódio, não era raiva. Era a sensação crua da derrota. A consciência de que nada do que ele fizesse agora poderia apagar os anos de manipulação. Nos dias seguintes, a casa mudou de tom. Meu irmão continuava morando conosco, mas a dinâmica nunca mais foi a mesma. Cada passo que dava era observado pelos meus pais. Cada palavra pesada era analisada. Ele ainda tentava se manter firme, mas ninguém mais caía em seus truques. A aura de perfeição se esvaiu, deixando apenas um jovem inseguro, vulnerável, forçado a lidar com suas próprias falhas. Eu também não saí ilesa. Embora finalmente tivesse recuperado minha voz e minha dignidade, percebi que o preço da verdade é alto. A confiança entre eu e meus pais precisava ser reconstruída, lentamente. Eles ainda viam o irmão como filho, mas agora com cautela, com medo de se enganar novamente. E eu? Eu aprendi que o silêncio, quando usado com sabedoria, pode ser mais poderoso do que qualquer grito, mas também pesa no coração de quem o carrega. Meu diário, que havia sido meu refúgio durante tantos anos, tornou-se um registro do que acontecera. Eu lia e relia as palavras, percebendo cada emoção, cada lágrima, cada medo transformado em força. Não era apenas a história de um irmão manipulador. Era a minha própria jornada de sobrevivência, de observação, de crescimento. O irmão, por fim, enfrentava a consequência mais dolorosa, a percepção de que a manipulação tem limites e que a verdade, mesmo silenciosa, sempre encontra uma forma de se revelar. Ele me olhou uma noite, finalmente sem palavras, e eu percebi que não havia mais necessidade de confronto. A lição já estava dada. O controle que ele julgava ter desapareceu.
Naquele instante, entendi que a vida não é sobre justiça imediata. É sobre paciência, sobre aprender a esperar o momento certo, sobre usar o que se tem, conhecimento, observação, inteligência, de forma estratégica. Eu havia sobrevivido aos anos de invisibilidade, às comparações, ao favoritismo e às mentiras. E agora, embora o caminho fosse ainda delicado, minha voz finalmente existia na casa. Olhei para o espelho naquela noite e vi alguém diferente. Mais forte, mais atento, mais consciente. Não havia mais medo. Havia respeito, não imposto, mas conquistado. E enquanto meu irmão lidava com a própria queda, eu percebi que o silêncio, quando usado com precisão, se transforma em poder real. No fim, não se tratava de humilhar ninguém. Era sobre ser vista, ser ouvida, sobre existir. E eu existia.